Olá, sou Hugo Vasconcelos do portal Hugo Cursos e vou apresentar para vocês aqui mais um curso que eu desenvolvi, que é mais um módulo dentro do sistema de igrejas que eu estou desenvolvendo aqui com PHP em PDO e banco de dados MySQL, que é o módulo de secretaria, tá? Onde nós vamos fazer aqui o cadastro dos documentos da igreja, subindo aí arquivos Word, PDF, arquivos zip. Vamos também mandar anexos para a sede, tá? Das filiais para a sede, fazer o cadastro do patrimônio da igreja, bem como também células e grupos. Eu vou mostrar aqui mais detalhado, então, o que é feito, tá? Isso vai ficar pertinente à secretaria, mas lembrando que, se você estiver acessando o sistema com o pastor presidente, ele pode acessar tanto a sede quanto as filiais, ele poderá verificar aqui dentro do painel dele toda e qualquer informação de tudo que tem no sistema. Tá? Então, por enquanto, eu estou com o usuário desse nível aqui. Aqui também eu coloquei para ele que ele pode fazer consulta e verificar os anexos, tá? Isso dentro do painel do superadministrador, que é o pastor presidente. Ele pode ver os anexos e arquivos. Então, se ele entrar aqui, ele vai ver que, por exemplo, a Igreja Pentecostal do Santa Mônica, que foi uma das que eu cadastrei, mandou para ele um relatório de membros. Tá? E aqui ele mostra a data que ele anexou. Se ele clicar aqui, ele vai poder ver o arquivo. Se for um arquivo zip, ele vai poder baixar, né? Então, tudo mais aqui relacionado à gestão de arquivos mesmo. Vai mostrar quem fez o envio, tá? Ele vai ter aqui mais informações detalhadas também sobre aquele arquivo, se aquele arquivo for um arquivo inútil ou estiver incorreto, porque as igrejas, as filiais, prestam contas à sede, né? Então ele vai, ele tem a possibilidade de excluir ele aqui, tá? Eu deixei, porque ele pode fazer tudo, né? Ele é o administrador do sistema. Aqui ele pode também fazer a consulta aqui nas igrejas e verificar quais são os arquivos dela, os anexos dela. Então, esses anexos eu vou mostrar daqui a pouco. Essa aqui não tem nenhuma, essa aqui tem 4, tá vendo? Que pode ser um contrato de locação, né? Algum documento específico ali. Então, ele consegue verificar por aqui também através do painel dele. Tá? Ele pode verificar aqui também a questão dos patrimônios, né? Tudo que é da igreja entra como patrimônio, um microfone, uma cadeira, um banco, som e por aí vai, né? Instrumentos. Então isso tem que ser cadastrado e tem uma forma correta de cadastrar. O pastor presidente pode verificar, por exemplo, aqui, ó, tem um código, esse código é uma cadeira para festa, né, que foi cadastrado pelo pastor presidente, pertence à Pentecostal do Serra Verde. Se ele clicar aqui nas informações, ele vai ver, ó, ele pertence à Pentecostal do Serra Verde, mas ele está, né, emprestado para a Pentecostal do Santa Mônica. Ah, mas ele foi emprestado por quem? Pelo Marcos Santos, né? Que dia que foi emprestado? Nessa data, tá? E assim por diante. Esse item ele veio através de uma compra ou de uma doação. Então tá aqui todas as informações relacionadas a ele. Lembrando que ele pode acessar diretamente aquela igreja e, estando dentro da igreja, além de todas as informações financeiras que nós já havíamos inserido nos módulos anteriores, né, ele tem essas possibilidades que eu falei, tá? De verificar aqui quais são exatamente aqueles documentos, de cadastrar um novo documento, de editar, excluir, né, de fazer tudo. Isso também, claro, os secretários dessa igreja também vão poder fazer, assim como os pastores, né, os presbíteros que estiverem associados aí a ela. Quanto ao patrimônio, a mesma coisa. Entrando aqui, ele vai ver, obviamente, o patrimônio dessa igreja específica, tá? Essa igreja é a Pentecostal Serra Verde. Então, aqui dentro, ele vai ver que ela tem 3 itens cadastrados no patrimônio. É lógico que vai ter muito mais nisso aqui, porque eu não vou ficar cadastrando isso, porque é só um exemplo aqui mesmo. Aqui nas opções de cadastro eu coloquei o código do item, nome, data que foi cadastrado, uma descrição dele, tá? Se ele entrou através de compra ou doação, se foi com compra, qual o valor que foi da compra, se foi doação, quem doou e uma foto do item. É claro que vocês podem acrescentar vários outros campos se julgar necessário. Além disso, nós temos aqui as informações, como eu já havia mostrado lá no outro, e temos como lançar também observações, porque às vezes esse item está com algum problema, está com alguma pendência, estragado, então é interessante que você coloque também, ou tenha essa possibilidade de lançar uma observação para o item, tá? Aqui nós temos a opção de ativar ou desativar ele, porque às vezes ele estragou, às vezes ele não está sendo mais utilizado, ou às vezes ele é um item inativo que não está sendo utilizado nessa igreja e pode ser emprestado a outra, ok? E isso é interessante porque o superadministrador depois pode entrar naquela opção que eu mostrei e verificar, ó, esse item está inativo, por que ele está inativo? Aí ele vai lá nas observações para ver se tem alguma coisa lançada ali, se tem algum problema relacionado. Aqui em cima eu criei uma mini legenda mostrando os itens que são da igreja, tá? que pertencem a essa igreja e estão com ela, ele fica preto, ó. Os itens que estão emprestados, então esse item que está de vermelho, ele é dessa igreja, ele pertence a essa Pentecostal, tá vendo? Mas ele está emprestado, se ele clicar aqui ele vai ver, ele está emprestado para qual? Para a do Santa Mônica.
Então ele fica mais fácil de ter uma gestão. Os itens que estão emprestados a esta igreja, mas que são de outra. Então esse item aqui, ó, que é a cadeira branca, é da Pentecostal de Santa Mônica, mas está emprestada a essa igreja, tá? E se tiver algum inativo, ele fica assim, ó, mais clarinho. Então é só uma legenda mesmo rápida aqui para que os secretários tenham essa facilidade. Aqui nós temos a opção de transferir, então se eu quiser emprestar, por exemplo, esse item a outra igreja, ó, ele não mostra essa aqui, obviamente, eu poderia emprestar ele à Pentecostal. Pronto, ele fica com vermelho, porque ele foi emprestado para ela. Tá? Então, se eu entrar naquela igreja, eu tenho a opção aqui, ó, vou entrar nela, deixa eu acessar o painel administrativo, entro na Pentecostal, que é a sede, venho aqui no patrimônio. Ele não tem nada cadastrado, ele só tem um item emprestado, tá vendo? Eu clico aqui, ele devolve. Porque ele não pode emprestar para outra igreja, tá? Ele não pode emprestar para outra, ele tem que ser devolvido para a igreja principal, isso por conta do controle, aí vai estar lançado lá exatamente todas as informações no dia que ele foi devolvido e por aí vai. Então ele estava emprestado a uma igreja, mas ele foi devolvido, tá, pelo pastor presidente aqui na data do dia 6. Então fica as informações ali corretas de toda a movimentação que foi feita aí daquele determinado item. Então aqui é só a informação de transferir e de devolver caso o item não pertença a essa igreja. E aqui cadastros de células, onde eu coloquei algumas opções como nome, dias, horários, local onde vai ser feita aquela célula, né? Se tiver um pastor responsável, ele pode ser selecionado, tá? Não é obrigatório. Se tiver um coordenador também, primeiro, segundo líder. Se você quiser mais líderes ou mais informações aí também, pode estar adicionando conforme a necessidade da sua igreja. A mesma coisa aqui, tá? Aí aqui ele vai ter também informações para poder visualizar, editar, né? Lançar uma observação naquela célula, cadastrar membros, tá? Então aqui você pode adicionar os membros, ó. Aqui eu só tenho 2 membros adicionados, né, na minha lista de membros, e aqui os 2 estão pertencendo a essa célula. Eu posso remover eles, aí já volta para cá, ó, para que eu consiga adicionar de novo. Percebam a facilidade, ó. Tudo utilizando a Ajax justamente para que você tenha essa facilidade aí ao fazer isso. A mesma coisa grupos, tá? Só que grupos muda um pouquinho. Por quê? Porque ele tem regente, pelo menos o que me passaram foi isso, secretário, também não é obrigatório, tá? Você pode ou não lançar. Tesoureiro específico aqui para aquele grupo, primeiro líder e segundo líder. Pode ser que tenha mais, então se você quiser colocar mais de um regente, mais de um líder aí também, isso você pode estar inserindo. E toda a gestão que eu tinha no outro, ele tem aqui também. Nós conseguimos adicionar aqui os membros a ele, remover e fazer toda essa gestão.